se a minha filha, para mim, ela é algo que eu coloco no lugar de Deus, é impressionante. Ela deixa de ser minha filha, ela se torna agora um ídolo para mim. O Inverso está no ar e você é muito bem-vindo com a gente. Todos os episódios, aquele abrir de coração, a gente vai criando um carinho, uma amizade, tem uma intimidade com você, porque vai vendo como a gente conversa, como a gente está vendo teus comentários, e aqui é um ambiente de interação, de reflexão e sobretudo de descobertas. Sempre o Inverso, você já sabe que no mundo de ponta cabeça, pensar de um jeito invertido alinha as coisas na direção certa. Que direção é essa? É a palavra de Deus que nos aponta para o céu. Então, a gente assume aqui no Inverso nadar contra a correnteza, ser minoria entre as maiorias, contanto que a gente esteja amparado pela verdade, pela palavra de Deus. Então, o assunto de hoje, você de cara já vai curtir, vai ver com a gente, compartilhar, talvez se surpreender, que com os nossos convidados, você já vai entender qual é o assunto, a gente vai bater um papo muito especial. Eu tenho a honra de apresentar 2 novatos, coisa boa. Já sabe quantas dezenas de episódios, já passamos de quanto, produção? Uns 50? Já foi, né? Já passamos de 50 episódios aqui, a gente mais de um ano com você, então quando vem um novato aqui a gente fica feliz. Estamos conseguindo aqui mais alguns que a gente insiste, persiste e vem com a gente no Inverso. E eu já começo aqui com meu amigo Bruno de Luca, é isso mesmo? Isso. Bruno, prazer. Eu tenho aqui um roteiro sobre a sua vida, mas eu não vou nem olhar, eu quero saber de você. Quem é Bruno? Já vi que tá no Instagram, tem esposa, tem filhos e alguns hobbies aí interessantes. Fala pra gente um pouquinho de você. Com certeza. Bom, primeiramente agradecer, né, e o convite. Prazer estar aqui com vocês. E, bom, atuo aí como psicólogo, né, já há 12 anos nessa área apaixonante, viu? Eu gosto muito, é uma área que eu amo atuar e trabalhar, né? E sou casado, muito bem casado com a Artêmia, um beijo para a Artêmia. Olha aí. Também sou pai de um casalzinho. Opa! Então tem aí a minha filha mais velha, Larinha, oi aqui, Quantos vou dar um anos? oi pro papai. Ela vai ver só até essa parte de eu dar um oi, né? Tá bom, isso, depois acabou. Porque ela tem 3 anos. Ah, coisa boa. Ela tem 3 aninhos, o meu charazinho também, 1 ano, Bruno, o mais novo. E já tá bom, né? Bom, já paramos por aí, já tá bom. Certo. E, enfim, então essa é a parte mais importante aí de casa. Importa, né? É a parte muito especial que eu amo muito. Ver a alegria, o sorriso sempre com a família, né? E aí dos hobbies, é isso mesmo? Consertar coisa em casa? Pois é, eu puxei isso do meu pai. Mesmo. Né? Meu pai, ele tinha um gosto, né, por arrumar as coisas em casa. Bom. Conhecido como marido de aluguel. Isso aí. Eu espero que a minha esposa não esteja assistindo, porque senão vai ficar feio pra mim, né? Porque esse tipo de voluntariado pra ajudar em casa, consertar coisas. Doutor, eu peço ajuda até pra trocar uma lâmpada. Então admiro aqui a sua Pode colocação. me chamar, Por favor, vamos lá. Então eu gosto mesmo de consertar, arrumar aí. É um gosto mesmo que eu peguei do meu pai. Desde criança ele ia fazer alguma arrumação, eu estava ali em cima querendo ver o que ele estava fazendo, né? E peguei isso como um hobby. Então, às vezes eu fico caçando, obviamente minha esposa se aproveita disso, né? É justo, né? E eu também não reclamo, acho muito legal. Né? Quando ela fala, precisa arrumar uma coisinha aqui e tal, eu já chego com a minha maletinha. Vai ali com a maletinha, olha, raro, hein? Hoje isso é raridade. Tá bom. Mas não é a única coisa, viu? De hobby também eu gosto muito de jogos de tabuleiro. Gosto bastante. Esse é mais recente. Quando morava em São Paulo não tinha tempo para isso. Depois que vim morar aqui em 2022, engenheiro, pós-pandemia, vim para cá e começou a sobrar tempo, assim, né? E essa vida no interior, na roça é boa, não é? É ótima, benção, é ótima. isso aí. E aí começou a sobrar um pouquinho de tempo e comecei a montar ali minha coleção, me reunir com os amigos, né? Uma forma gostosa de curtir um lazer, né? Tá bom. Quero até aproveitar para fazer uma pergunta aqui, porque não é o tema, mas certamente você então será convidado para outros momentos. Me fala um pouquinho sobre essa especialização em luto e morte. É isso mesmo? É isso mesmo. Que coisa! Foi uma especialização que eu acreditei fazer fiz antes da pandemia, né? Em 2017, se não me engano.
Fiz ali essa especialização, acreditando que tinha estudado alguma coisa por gosto próprio, que não teria muita aplicabilidade. Até que estourou a pandemia, né? E aí realmente foi uma mão na roda enquanto profissional da área da saúde ali, podendo ajudar famílias enlutadas, né? Muitas perdas, enfim. E isso veio também após o falecimento do meu pai. Então foi uma motivação que eu tive ali de falar, poxa, luto, né? Como é que é esse negócio, né? Então eu não sabia, tinha ido a poucos velórios, né? Então não tinha, e foi a primeira perda assim significativa, né, da família. Enfim, então após o falecimento do meu pai eu fiquei não só com a dor, né, da perda, mas também com a curiosidade para entender, já que eu era psicólogo, entender melhor o que se faz nesse contexto, o que a gente pode entender, né? Existe alguma coisa além de ir ao velório e dizer meus sentimentos ou meus pêsames, né? É um universo. É um universo. Produção, já anota aí, viu? Nós vamos, esse assunto já discutimos, mas ele sempre volta e é interessante saber. É um triste tema, mas é um importante tema. Né? Então, exatamente. Aí, pastor e psicólogo, a gente poder falar mais sobre esse conforto, o lamento, o período, a dor, enfim. Fica aí com a gente que já nós vamos ter o assunto triste do luto, mas daí com você voltando aqui, tá Será bom? um prazer. Mas vamos ficar curiosos porque o tema hoje é outra direção. Eu estou aqui com ele, que a gente insistiu, convidou e graças a Deus, meu amigo Isaac, a gente tira aqui o pastor, o doutor, o professor, a gente fica aqui mais à vontade, tá bom? Bruno, Isaac, é bom ter você com a gente. A gente já tem um carinho há muito tempo, a equipe aqui, que trabalho lindo você tem feito em nossa universidade aqui como um mentor de futuros pastores. Mas eu tenho aqui de novo o roteiro, tá? Mas eu quero que você se apresente, sabe? Porque você vir aqui com a gente é uma alegria grande, tá bom? Depois de algumas tentativas, né? Não é? Hoje eu não tenho aula, então olha aí, tô com conseguimos ter nessa captação do inverso você, mas fala pra gente um pouquinho dessa vida louca que você vive, né? Bom, eu sou Isaac Malheiro, sou professor de teologia, pastor há 21 anos. 21 anos. Sempre trabalhando com adolescentes e jovens, né? E relacionado à área de educação. Também sou casado, tenho uma filha de 14 anos, a Nina, casado com a Vanessa, que está trabalhando agora, alguém tem que trabalhar, né? E eu tenho o privilégio de estar no UNASP, trabalhando ali como professor de teologia desde 2021. No final da pandemia... Você chegou. No finalzinho da pandemia a gente chegou ali. E desde então, a gente está ali no programa de graduação e no mestrado também. Com mestrado também. Isso. Tá bom. Professor, eu não vou usar o professor em outros momentos, Isaac, mas a gente admira muito e temos trazido sempre nossos colegas aqui, porque a gente tem aqui pertinho essa bênção que é o nosso seminário, né? Que lida hoje com um momento dramático, né? Então não é o tema também, mas rapidamente faz pra gente aqui um raio-x, como é que você tem visto o ministério pastoral e a tua maior expectativa para esses rapazes que hoje chegam com tanto idealismo, mas eu quando me formei em teologia, né, pastor, a gente não tinha rede social, não tinha internet, não tinha tecnologia, não tinha nada disso, não tinha inteligência artificial. Então hoje você tendo um futuro pastor nas mãos para burilar, lapidar, a gente sabe que é Deus que faz isso, mas o professor é uma inspiração de referência. Olha, na minha época de UNASP, como estudante, a gente tinha a figura da telefonista, não sei se você pegou isso ainda, né? Mas ninguém tinha telefone à disposição, imagina. Telefonista. É isso. Hoje você tem sala de aula que fica pedindo, pessoal, a aula é aqui, né? Isso, não é aí. Não, você está falando uma coisa, eles estão checando tudo ali online. Então, isso. E aí? Né? Na inteligência artificial, eles verificam se o que o professor falou procede, né? Então, mas assim, existem aspectos positivos também, né? Essa nova geração que está chegando, uma geração muito disposta a ouvir, me parece mais tolerante, tem uma paixão pela pregação, legal, quer se envolver cada vez mais. Então, eu acho que é algo que a gente pode potencializar, né? Então, há um otimismo com essa nova geração. Eu não sou dos pessimistas, não. Que bom, Isaac. Eu trabalhei muito tempo com adolescente e em alguns momentos eu chegava em casa e falava assim, eu não quero nem ver adolescente na minha vida. Mas é uma questão emocional apenas, né? Isso. Mas
E eles topam tudo, eles topam desafios, então eu acho que a gente pode explorar bastante. Que legal, isso, pessoal. Que legal essa visão, a produção. Anotem também, quando a gente for falar das novas gerações, adolescentes, tem aí um pastorzão que ama essa nova geração, isso é bom. Só discordei aqui de uma coisinha na sua biografia que está escrito aqui, músico amador, não é não? Não é músico amador, não é amador, não. Se vocês forem ver Pastor Isaac aqui, você gosta da música. Eu coloco que eu sou músico amador para ninguém me pedir nada. Não te pedir nada, mas é um hobby, é um talento que você tem. A gente já viu, sabe? E eu tô tocando ultimamente instrumentos exóticos, estranhos. É mesmo? Então conta para nós. Não existem mais. Quer dizer, existem, né? Senão eu não tocaria. Mas ninguém liga mais. Por exemplo, o atual instrumento é o alaúde. Que é algo alaúde? Meu amigo! Alaúde, ocarina, que mais? As flautas nativas, indígenas. Olha aí. Eu tô tocando lá e minha filha fala assim, que isso, pai? Parece que você tá invocando um ser mítico da floresta com esse Deveríamos instrumento. ter trazer uma ocarina aqui para nós. Faltou produção, a gente saber disso. Eu gosto para manter o cérebro ativo, certo, né? Olha aí, ó, isso aí. Vou aderir. Bacana. Bom, gente, vocês dois aqui são muito bem-vindos. É a primeira vez que estão, então fiquem super à vontade. E falando em novas gerações, né, Isaac, a gente tem que trazer a nossa representante aqui, que já é conhecida. E nem devia apresentá-la, mas sempre tem alguém novo chegando e acompanhando o Inverso. Você trabalha com a gente aqui, você serve essa igreja, essa nova geração de profissionais está quase se formando, né? Eu sei que esse ano para você é um ano de conquista e também pesado, porque a Lara trabalhando com a gente aqui. E na graduação, nos últimos passos da graduação, mas graças a Deus termina o ano com o diploma na mão. É isso aí, Conta pra pastor. gente um pouquinho das suas conquistas aí. É isso aí. Então, esse ano eu sou a Lara, né? Tá, trabalho aqui no departamento, tô me formando em rádio e TV, Rádio e TV. esse ano, graças a Deus. Eu não sei que dia que vai lançar esse episódio, mas pra nós, na próxima semana eu já apresento meu TCC. Olha aí. E é isso, gente. Estamos aí, estudando, lutando pra seguir os planos de Deus, né? Deus seja uma bênção na sua vida. A gente torce por você, a gente vê aqui a Lara sempre com boa vontade, com muito cuidado, extremamente cuidado ético, pastor. É legal, Isaac, a gente vê uma nova geração assim, que a gente tem esperança na maneira ética, sábia, também jovem, mas profissional, comprometida. E você, Lara, a gente não está aqui para rasgar seda, mas é para reconhecer teu carinho pela igreja, né? Pela Bíblia tão grifada que você tem, tua maneira raiz de ser apaixonada pelas coisas de Deus, né? Amém. Tem algum abraço que você quer mandar especial para alguém aqui hoje, no nosso momento aqui do Inverso? Não, eu tenho um especial, que é pra uma pessoa que comenta muito e me fala muito do Inverso, que é a minha mãe. Eu imaginei que ia ser pra mãe. É pra minha mãe. Tá. Então, mãe, Que legal. te amo. É isso Continue mesmo, assistindo o Inverso. A mãe sempre aquela mãe coruja, né? Isso é bom demais. A gente fica feliz com vocês aqui. Lara é muito sábia. Depois vocês vão entender nas entrelinhas o que a gente não pode falar nas linhas do Inverso, né? Mas bom estar com vocês aqui, gente. Já vamos para nossa caixa. Hoje o assunto eu não vou abrir porque eu quero que a caixa provoque essa discussão, tá bom? Meus queridos novatos, isso aqui nem eu sei. A produção nem me fala, tá? Por quê? Vocês sabem o tema, vieram preparados, mas essa é a ilustração que dá pra gente aí a isca, o gatilho, pra gente começar a nossa conversa. Então não tem resposta certa, é o que vier na mente de vocês, baseado no assunto, o que está aqui. Vamos já. Eita! Oxe. Olha aí, ó. Deixa eu deixar aqui para deixar mais visível. Primeiro é descobrir o que é isso, né? Então a produção É uma foi longe. maçã, é uma maçã. Meu amigo psicólogo, acho que agora sobrou a Vazia. psicologia me ajudar, porque eu tinha uma ideia, mas agora eu não estou Opa. captando. Ela falou a palavra vazia, já me deu um estalo. Uma maçã vazia. Até eu tô tentando achar alguma subjetividade Tem que ver na mente lá de no vocês. inconsciente. Vamos Transparente. Eu acho que é algo que te chama atenção, mas é sem conteúdo, né? Posso fazer uma relação já com a Eva no Éden. Foi atrás da opção, né? Ela tinha a ordem de Deus e tinha o caminho não era uma maçã, mas era um fruto. Só que o que ela encontrou ali, né? Não era o que ela procurava, ela encontrou o vazio. Né? Não sei se eu fiz Não tem resposta. Viajei aqui é muito, percepção. não? Aqui é... Vamos lá. Me veio à mente, nem tudo é o que parece. Nem tudo é o que parece. Né? Parece ser, mas não é. Né? Pelo menos não daria para dar uma mordidinha aí. Não seria tão digestivo, né? Mas me vem à mente isso. Algo que parece ser, mas não é. E aí, Lara?
Seria legal se tivesse alguma coisa dentro, né? Pra querer, sei lá, um docinho, alguma coisa assim. Mas como às vezes eu sou um pouco de ter várias coisinhas, eu era muito acumuladora, né? Agora eu não sou mais, graças a Deus. Mas aí eu ia pegar só pra ter. Mesmo que não servisse pra nada. Às vezes me vem, nossa, que bonito, vou pegar pra mim. Mas pra que eu vou usar isso aqui? Não sei. Então você já me deu a deixa aqui. Você era muito acumuladora. Ah, eu era. Essa pessoa que acumula, que se torna posse, que quer guardar, que quer quase ter uma devoção às coisas que acumula. Poderia ser comparado para a gente iniciar o nosso tema de hoje? Eu penso que essa questão de acumular é que a pessoa sempre quer ficar presa ao passado, né? Presa àquela lembrança em específica. Então, talvez a idolatria seja isso, talvez a pessoa não consegue se libertar porque aquilo é tão precioso para ela que lembra ela de alguma coisa, ou conforta ela de alguma maneira. Sim. Eu acho que a idolatria começa no coração. Tem aspectos psíquicos, emocionais envolvidos, né? Quero ouvi-los. O texto bíblico, ele fala literalmente isso, né? Que os homens formam ídolos em seu coração. A gente não faz ídolos só com as mãos, né? Quando você faz com as mãos, já está feito o protótipo no seu coração, né? Então, eu acho que é uma projeção do desejo humano, de várias coisas. Aí tem vários tipos de ídolos, né? Então, a prateleira dos ídolos, ela é diversa. E é você que define. O ídolo, ele é a negação do que Deus propõe. Olha. E em troca, é uma troca, basicamente, né? O que Deus propõe, você troca por aquilo que você propõe ou que alguém propôs para você, né? Então, eu acho que, de fato, tem a ver com o coração, com o desejo. Ok, então vamos à Bíblia, né? Não terá outros deuses diante de mim. O assunto de hoje é a idolatria. Essa é uma palavra que talvez caia um pouco no senso comum das antigas gerações. Nova geração vai falar de idolatria. Eu quero puxar bem pra gente hoje, porque realmente... Obrigado à produção, porque no tema idolatria, isso aqui traz 1 milhão de percepções. Quero ouvir vocês, porque a idolatria daquilo que é o tradicional. Mas eu puxei aqui a Lara, porque às vezes você acumular coisas no seu guarda-roupa é tudo que você devota adoração, né? Então a idolatria é tudo aquilo que puxa em você um ato de adoração. E eu quero que vocês me ajudem, para que todo mundo aqui, a gente não quer de maneira alguma ser ofensivo a nenhuma religião, não queremos aqui abordar nada, mas queremos trazer para você a reflexão. O que é o ídolo em si? Gostei da percepção, tem o ídolo físico, é o santinho que está num canto, ok. Mas talvez o mais discutível e urgente é esse ídolo que não está numa prateleira da casa, é a tua vida. E aí, eu queria ouvir... Psicologia, reconhece o termo idolatria? Como é que a gente pode trazer isso? Então, é interessante a gente analisar, né? Claro, aqui a gente abre uma imagem, uma figura, né? Algo, cada um tem uma percepção, cada um tem uma noção aí, e cada um vai fazendo as suas inferências ou as suas projeções em cima de alguma coisa, né? Então, eu poderia dar outras várias características para isso, utilidade, benefícios e coisas assim, né? Só que isso não muda o fato disso ser um plástico, né? Vazio, né? Então, na idolatria é muito interessante porque a gente vê, né, na área da psicologia muito dessa projeção do que é projetado nesse ídolo, ou o que é projetado enquanto necessidade, como se fosse uma figura a qual eu crio para ter o mínimo de segurança. Sabe que na psicologia isso, né, o termo idolatria né, não é tão utilizado. Mas a gente fala muito da questão da dependência, né, o transtorno de dependência. Um transtorno de personalidade, inclusive, né? Um transtorno de personalidade dependente. Então, uma pessoa que fica ali, vamos dizer, a grosso modo falando, vulnerável, dependendo de alguém, né? De alguma coisa. E, normalmente, isso é uma projeção, né? Eu dependo, por exemplo, a minha filha Lara, né? Não é essa Lara. A minha filha Lara, ela depende de mim, né? Mas aí a gente olha para uma pessoa adulta, por exemplo, né? Com suas capacidades, né? Com seu potencial de exercer a sua autonomia, a sua independência, não consegue, não desenvolve isso
E aí se instala, por exemplo, a dependência do quê? Dependência do que eu projetei, do que eu imagino, né? Do que eu acredito, daquela fé que eu coloco em alguém, em alguma coisa, né? Então, olhar para um objeto assim, né? Ainda mais uma caixa branca, né? É muito interessante porque faz esse link mesmo, né? Com essa coisa projetiva. A gente projeta tantas coisas, né? Que a gente tem dentro da mente, que a gente tem dentro do nosso coração. Projetamos ao ponto de idolatrar, né? De certa forma, colocar a vida em função de, né? Ou em prol de. Então é algo muito interessante, muito significativo a gente falar um pouquinho a respeito disso, justamente para a gente entender até que ponto isso está bagunçando a mente humana, né? Então, poxa vida, como eu falei, isso aqui não passa de um plástico que pode ter uma utilidade fantástica, mas não muda o fato do que ele é. Então, o que a gente colocaria como... em quem eu estaria projetando, né, as minhas necessidades, os meus gostos, as minhas vontades? Aonde que eu estaria colocando, projetando a minha perspectiva até de vida, né? Será que eu estou colocando a minha perspectiva em potinhos vazios, né? É um ponto muito, muito significativo da gente refletir. Além da projeção, tem a questão do controle. Por exemplo, tem a projeção, eu não consigo viver sem isso, né? Isso seria um ídolo, né? Tirando tudo o que é biológico, oxigênio, realmente não consigo viver sem isso, né? Mas aquilo que voluntariamente eu acho que não conseguiria continuar vivendo sem aquilo, pode ser que ali esteja um ídolo, né? Mesmo coisas boas. Você mencionou a filha, né? Uau. Veja, se a minha filha, para mim, ela é algo que eu coloco no lugar de Deus, é impressionante. Ela deixa de ser minha filha, ela se torna agora um ídolo para mim. E ela perde o pai, porque eu não sou mais o pai dela. Olha. Eu sou um devoto dela, né? Ela não precisa de um devoto, ela precisa de um pai. Não é isso? Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é o do controle. A idolatria, pelo menos nas sociedades mais antigas, era assim, bom, eu quero que aquela divindade faça o que eu quero. Né? Eu tenho controle. Existe até hoje essa prática no interior de Minas. Não sei como é que é no resto do Brasil, mas se você quer casar, você pega um santo, provavelmente Santo Antônio, não entendo muito bem, e você coloca aquele santo virado para a parede, de castigo, ou de cabeça para baixo, ou dentro de um copo com água. Olha isso. E você fala, ele só vai sair daí quando eu conseguir um casamento. Mas olha... Eu estou controlando a, entre aspas, nesse caso, divindade, que é a figura do santo ali, né? Então, as sociedades idólatras tinham essa ideia, né? Que a divindade pode ser manipulada ou eu posso negociar com ela. Então, existe também esse sentimento, esse desejo de controlar a situação, né? São as duas coisas, na minha opinião. E aí? Posso... Bom, gente, aqui vocês só quero ouvir. Que bênção. Essa é uma parte muito, muito interessante, né? Porque eu estou projetando as minhas necessidades, as minhas vontades. Então, curiosamente, esse ídolo que alguma coisa me oferece, né? Seja uma coisa vã ou não, né? Esse ídolo me oferece alguma coisa, mas eu tenho esse controle, essa coisa. E essa questão do controle, eu acho ela tão significativa nas nossas vidas, né? Então, ter o domínio, ter o controle, parece que falar em idolatria tem muito a ver com isso, né? De algo que se domina, de algo que se tem controle, né? Então, vamos estabelecer um ídolo para que todas as gerações daqui para frente funcionem segundo as diretrizes desse ídolo, dessa idolatria, né? Sendo que quando a gente pega a exemplo da vida de Jesus, né? A liberdade ali de escolhas, de decisões é algo imputado, né? Não é algo assim,
é assim que você tem... Não, é bom que você viva desse jeito. Não é algo imposto, né? Não é algo obrigatório. Então, parece que a idolatria, ela é uma exposição de como mal vive a sociedade. Interessante isso. Né? De como doentia vive a sociedade. Que Né? forte isso, né? O livre-arbítrio é uma assinatura de Deus para ser adorado, né? Não para ser idolatrado, não para ser venerado. Então essa proximidade de Deus que lhe custa o calvário para defender o nosso livre-arbítrio, isso é um ato lindo e fortíssimo de Deus para nos mostrar como não adianta a idolatria, né? É forte isso, gente. Aqui o tema ele é muito, tem várias camadas, porque a palavra idolatria todo mundo sabe, é errado. Mas eu realmente queria talvez o tema é idolatria, mas falar o mínimo possível de idolatria, porque tem outros tipos, né? São esses do controle. É a mãe que projeta para o filho o céu que é Deus que vai dar e o filho virou a vida dela. Então imagine que coisa forte. A filha, ela depende de mim. Eu deixei de ser pai para virar fã da minha filha. Isso é um ato de idolatria. Então tem outras maneiras muito mais sutis. E aí, Lara, para um jovem hoje, né? A sutileza de uma idolatria que, não, mas eu não sou idólatra. Não é nesse sentido tradicional, mas hoje as maneiras, isto aqui para mim, eu abro meu coração, é uma luta constante, porque se eu acordo de manhã, a primeira coisa é ver meu WhatsApp antes da oração, eu já mostrei quem é mais importante. E eu digo para vocês, cada um tem a sua luta. A minha é o mundo digital, que está o tempo todo. Se não cuidar, isso aqui é mais importante que isso aqui, se você não tem o cuidado para ver qual é a prioridade da sua vida, né? Que mais você vê na hora de... Nessa luta do jovem hoje, né? Nessa luta do jovem em si. Bom, eu passei muito tempo também tendo muito problema com isso por causa da internet. A internet me tomava muito tempo. Foi na época da pandemia, inclusive. EAD, tava lá terminando meu segundo pro terceiro ano do ensino médio. Isso aqui tomava muito meu tempo. Muito meu tempo. Eu acordava, às vezes, 3 vezes da manhã pra ver o conteúdo que ia lançar. E aí eu ia ter aula às 6 da manhã. Então, pastor, eu penso que a idolatria é como se ela fizesse assim com ela pegasse a ideia, né? Pegasse a ideia, não. Pegasse a entrega de Jesus que ele fez por você e jogasse fora. Olha aí. Porque ele te tira do foco. Prioridade. A idolatria ela te tira do foco. Algo que, quando você, Bruno, estava falando sobre projeção, eu lembrei muito sobre o povo de Israel, quando Moisés estava lá com o Senhor no monte, Deus estava escrevendo, né, ali os 10 mandamentos, falando para Moisés, falando, e o povo lá vendo tudo que estava acontecendo, a coluna de nuvem, a coluna de fogo com eles, tinham acabado de ver o mar se abrir, tinham visto tantas maravilhas, as pragas do Egito, tinham visto tantas coisas maravilhosas, e eles viram lá que Moisés não estava descendo, e a primeira coisa que eles pensaram foi, vou construir um bezerro de ouro, porque eles fizeram assim. Eles não quiseram enxergar. Eu tava até lendo algumas coisas sobre a idolatria, né? E eu vi essa ideia sobre a idolatria muito interessante, que idolatria é qualquer objeto que desvirtue de alguma forma a adoração devida e exclusivamente a Deus. O povo de Israel, ele foi escolhido para adorar ao Senhor e para mostrar às outras nações quem é o verdadeiro Deus. E eles tamparam os olhos tanto para o propósito deles, quanto para as coisas maravilhosas que Deus tinha feito. Então, Ellen White, a escritora norte-americana, ela até fala, né, que eles estavam tão acostumados com as coisas do Egito, as representações do Egito, que eles olharam para Deus e não conseguiram reconhecer as maravilhas, né, que ele tinha feito para o seu povo. Então, pastor, o senhor falou sobre a dificuldade, né, do jovem. Eu acho que é olhar para Cristo e não esperar... uma coisa assim... Ai, não sei muito explicar. Às vezes o jovem, ele quer sentir muito. Ele quer sentir muito. E a fé, ela é razão. Então, ela é algo que tá aqui. Ela é fé, ela é razão. E às vezes o jovem quer sentir, eu quero sentir Deus ao seu lado, mas você sabe que ele tá ao seu lado, porque ele já falou. Por que você duvida tanto? Por que você quer sentir tanto, sendo que ele já falou pra você que estaria do seu lado, né? Então a dificuldade do jovem é essa, é desfocar, é querer sentir tanto e acabar não vendo nada. Excelente. Interessante essa história que ela mencionou, que para mim é uma das histórias assim, engraçadas do Antigo Testamento, que quando Moisés confronta Arão, né? Que bezerro é esse aí
Falei, então, o pessoal entregou o ouro lá e tal. E surgiu esse É mágica. A idolatria, ela leva a gente a fazer coisas ridículas. Né? Coisas ridículas. Ela meio que desumaniza o ser humano. Ela trata o ser humano como menos do que ele é. Quem adora a Deus está adorando aquele que nos fez a imagem e semelhança dele. E deixa anestesiado, né, Exato, pastor? Como se você não não conseguisse ver mais nada, nenhuma ação de Deus na sua vida. Eu me lembrei agora, não vou mencionar o nome do time, que é outra área de idolatria. Tá bom. Mas ele teve um time aí que caiu várias vezes para a segunda divisão, e numa dessas quedas, acho que foi a primeira, um torcedor subiu na marquise do estádio e ele queria se jogar de lá de cima. No final do jogo, né, o time caiu e tal, e o pessoal lá embaixo, pula, né? Tá nem aí, né? E eu fiquei pensando assim, né, puxa vida, ponto, imagina eu perder a minha vida porque o meu time foi... Sim. E ele mal sabia que o time cairia outras vezes, né? Ele teria que ter outras vidas, né? Veja, isso chega a ser ridículo, né? Não só na questão de dedicar a vida, mas você gasta dinheiro, você gasta tempo com seu ídolo, você dedica esforço, você troca amizades por aquilo, você troca família por aquilo, perde a saúde por causa daquilo. Por quê? Porque o ídolo, os falsos deuses, eles exigem sacrifício. Sempre foi assim. Nossa. Então o objetivo no mundo espiritual, digamos, é que você entregue de fato a sua vida para aquilo ali. E algumas vezes isso acontece. Veja, tem gente que é tão fanática e fã no sentido de fã mesmo, né? Não sei se vocês já viram gente que faz cirurgia para ficar parecido com a pessoa. Com certeza. A pessoa está abrindo mão do que ela é para se parecer com alguém. Ela nega o que ela é. Ela rejeita aquilo que ela recebeu como dádiva. E ela estabelece um outro alvo. Né? Então, de fato, eu acho que tem... É por isso que o Antigo Testamento ele meio que zomba dos ídolos. É um inimigo muito... É um pecado abominável no Antigo Testamento. Não é brincadeira, né? Isso eu acho muito interessante, porque a idolatria é bem isso que você falou, pastor. É como se fosse uma entrega da minha identidade. Eu entrego a minha identidade, eu deixo a minha identidade. Aí imagina só, né? Eu entregar a minha identidade, eu me lembrei de uma cena, né? Você falou de futebol, eu me lembrei de uma cena em um goleiro muito famoso, né? O time tinha ganhado, eu acho que tinha ganhado um campeonato, porque a comemoração era muito ali, acalorada e tal. E eu me lembro que esse goleiro, ele chegou diante da arquibancada para os idólatras, torcedores, né? Vamos dizer assim, para os fanáticos ali. E ele chegou, bateu no peito, assim, como estivesse batendo honrando o símbolo, né? E ele falava assim, nitidamente dava para você ler, fazer a leitura labial. Eu amo vocês. Era o que ele falava, né? Para quem já o venerava, já o idolatrava, né? Aquilo ali é fantástico e tal, mas eu fiquei pensando, será que ele bateria no peito numa derrota? Ele falou assim, não, eu amo vocês, né? Então, olha o perfil que a gente entrega a nossa identidade. Né? Olha para quem a gente entrega as nossas características, né? A gente pega a dádiva que nos foi dada, da minha identidade, do meu jeito, do meu perfil, da minha personalidade, de tudo aquilo que me foi concedido, deixo de lado para viver outra vida. Então a gente vive hoje, isso é muito forte. A gente vive constantemente negligenciando a nossa própria identidade. A gente vive constantemente negligenciando, deixando de lado. E isso é potencializado por um mundo digital que traz tudo para nossa palma da mão. Então, eu fico assim profundamente impaciente, para não dizer revoltado, com algumas pessoas que realmente o mundo da celebridade, né? Do futebol ao cinema, da novela ao cantor, do influenciador que hoje vem como essa pessoa que literalmente se posiciona nas redes sociais como idolatrável. Né? Então, você vai ver eu abrindo meu presente, você vai ver agora um cantinho da minha casa. E aí, dos casamentos aos divórcios instagramáveis,
As pessoas não percebem, e eu não estou falando de um grupo de jovens, são milhões de brasileiros e seres humanos no mundo que não percebem. Uma coisa é você admirar. Eu gosto daquele ator, eu gosto daquele pastor, eu gosto aquele orador, aquele cantor, que talento que tem. Mas o clique, é isso que eu queria perguntar para vocês, aí da psicologia à teologia, né? Quando a gente perde o controle? Porque eu admiro. Eu sigo no meu Instagram pessoas, tem aqui pessoas do mundo artístico, eu falo, poxa, que talento. Agora, para eu começar a dizer, não, a minha vida depende dela, ela é a minha vida. E você vê que a pessoa vazia com isso aqui, ela literalmente parece com todas as nutrições de uma maçã de verdade. Quando é? Porque não é errado o cristão admirar, não é errado o cristão ter um bom gosto, ter pedir um autógrafo. Poxa, escritor, o pastor, admiro tanto o que o pastor escreve, um sermão dele. Pastor, posso fazer uma foto? Posso fazer uma selfie? Não, isso é idolatria. Quando que deixa de ser? Porque também a admiração acontece, mas para projeção da identidade. Eu acho que isso era legal de definir Antes aqui. da explicação psicológica, que virá, com certeza, deve ter alguma patologia relacionada a isso aí. Eu acho que existem vários indicadores. Por exemplo, eu posso admirar a sua carreira, a sua posição como comunicador e tal, mas eu não posso querer a sua posição. Uau, boa. Veja, aí a gente ultrapassou um limite, né? Eu querer viver a sua vida. Né? Eu posso usar você como a minha inspiração, a minha motivação e etc. O quanto de tempo que a gente dedica para aquilo? O quanto de dinheiro que a gente dedica para aquilo? Quando uma pessoa abandona uma esposa grávida, veja, a história é real, tá? Pede demissão do emprego para poder ver a final do time dele no Mundial lá em Tóquio. Ih, rapaz, eu falei o time agora. Tá bom, tudo bem. E conta isso no Jornal Nacional como se fosse algo maravilhoso. E todo mundo vê essa notícia e a reação dos repórteres é ficar rindo. Coisa extraordinária. Veja, claramente isso é um ídolo. Uau. A pessoa trocou esposa e filho, que estava na barriga ainda, para ver um jogo, né, uma partida que custa muito caro para você fazer isso. Veja, eu acho que a idolatria, ela deixa esses sinais, uma relação doentia com aquilo. Relação doentia. A pessoa não apenas morre por aquilo, ela mata por aquilo. Ela investe tempo, ela investe dinheiro naquilo. Então, eu acho que um bom exercício é a gente... na definição, alguém falou aqui, né? Alguma coisa que eu não consigo viver sem. Tem um vídeo rolando nas redes sociais de uma jovenzinha que ela tá dando um escândalo no avião porque ela não podia usar o celular. Não sei se vocês já viram isso. E aquilo ali não é uma coisa aceitável, né? Aquela pessoa precisa de ajuda. Se ela não consegue ficar um voo sem aquilo ali, tem algum problema. Então, eu acho que esses indicadores mostram a relação doentia que você tem com aquilo, ou com aquela pessoa, ou com aquela... Né? Eu quero ouvir, vamos lá. Eu entendo que a idolatria, ela dá os seus sinais, exatamente como o pastor mencionou, né? Ela dá os seus sinais do tipo, aonde que eu estou gastando meu tempo e a minha energia? Isso é uma coisa que eu pergunto muito para os meus pacientes. Tem até um exercício que eu costumo fazer com eles, muito legal, assim, de estabelecer quais são as prioridades da vida, né? Então ele menciona lá 5 coisas mais importantes, e aí depois eu oriento, falo assim, então tá bom, agora você vai pegar essas 5 coisas mais importantes e você vai me dizer o quanto de tempo e energia você gasta com cada uma delas. Assim, eu poderia falar tranquilamente para você que a grande maioria coloca, na hora de estabelecer as prioridades, um exemplo, coloca Deus como prioridade. Tá bom, quanto de tempo e energia você gasta com isso? Não chega nem a uma porcentagem assim, é 0, alguma coisa, né? Então, quanto de tempo e energia você gasta com aquilo? Né? Então, a idolatria, ela dá os seus sinais. Agora, o que eu acho também muito interessante, como um ponto de partida, é justamente a gente entender a nossa identidade. Né? Quando a gente olha, por exemplo, para Cristo, para a Bíblia, isso é um grande referencial para nos entendermos, né? Isso é um grande direcional para a gente se entender. A partir do momento que eu consigo me entender, que eu tenho uma, não vou dizer plena, mas uma melhor definição da minha identidade, do que eu me formei, né? Ou do que me ajudaram, contribuíram para que eu me formasse, a família, a sociedade,
a cultura, o bairro, seja lá o que for, qual é essa minha identidade, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma definição melhorada dessa minha identidade, e eu arrisco dizer, pastor, seja lá qual for essa identidade, porque a questão não é, eu preciso encontrar a melhor definição de identidade possível aqui. Não, você pode encontrar a mais terrível, mas a questão é o que você vai fazer com ela. O que você vai fazer com essa identidade? Né? Como que você vai lidar? Então é o que a gente fala muito na psicologia, desse autoconhecimento, né? Então, poxa, eu identifiquei, vou dar um exemplo bem exagerado, assim, né? Poxa, analisando meu perfil, eu sou um psicopata, né? Tá, beleza. Óbvio que não é legal chegar a uma conclusão assim, mas o que eu vou fazer com isso daqui para frente? Qual vai ser a minha referência? Eu falo muito para os pacientes, tenham um mentor na sua vida. Tenham um mentor. É um conselho aqui, se já não tem, né? Tenham um mentor. Eu acabo, de alguma forma ou outra, desenvolvendo esse papel com os pacientes, né? Mentorando, orientando ali de alguma forma. Mas eu sempre falo, tenham um mentor na sua vida. Eu tenho o meu, inclusive. Curiosamente, é um grande amigo. Inclusive, eu vou mandar o link, vou mandar um abraço aqui para ele assistir. Eu vou ter que mandar o link porque ele tem 73 anos. Olha aí. Né? 73, 72. Desculpa se eu te deixei mais velho, tá? José Carlos, o nome dele. Ele foi meu chefe durante mais ou menos uns 12 a 15 anos, mais ou menos, que a gente trabalhou junto. E... bom, a idade eu já falei, né? A referência, né? A diferença de idade é muito grande. Então, ele me acolheu, né? Como um pai, assim. Me acolheu como um pai, muitas orientações, muitas dicas, muitas coisas que a gente conversava. Ainda conversa. Toda vez que eu ligo para ele, é pelo menos 1 hora no telefone. Ele mora em São Paulo. Né? Então, são pessoas que a gente admira, Bruno, é legal isso, né? Exatamente. O mentor você admira, meus professores, por isso que eu perguntei, Malheira, sempre o professor de teologia, ele acaba sendo esse mentor, é uma referência. Eu me lembro de todos os meus professores dos 4 anos de teologia, o psicólogo, o terapeuta. Então, veja, a admiração, essa mentoria é importante. O problema é quando da mentoria vira aquela... Eu sempre vejo, né, nessas propagandas, nesses documentários, nesses vídeos que vêm dos shows, né? Aquela primeira fileira, gente que chega 2 dias antes e fica sem ir ao banheiro para poder estar na primeira fileira. Meses. Fica acampado. Acampado. Daí quando o cantor está lá, eles gritam, o cantor nem sabe que ele existe. Ele nem sabe que você existe. E você está projetando a tua vida sobre isso. Que vazio, que desperdício de vida. Eu pensei numa coisa agora, deixa eu formular que eu não tinha pensado antes, pensei agora. Você falou da identidade. Lá no Éden, não fala explicitamente, mas a idolatria está ali, né? Mas há uma questão de identidade também ali. Veja, a serpente ela não propôs para Eva e, né, para o casal, não propôs assim, olha, troquem Deus por mim. Né? Agora vocês vão ser adoradores de serpente. Não, troque Deus por você mesmo. Olha. É a tal da egolatria, né? E o que ela oferece para Eva? Oferece uma questão identitária, né? Você vai ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. Falei. Mas veja, Eva já foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então ela colocou uma confusão na identidade dela. E a idolatria, de fato, está relacionada a isso. Eu achei que você teve um insight maravilhoso aí na questão da identidade. Eu acho que até esse aspecto, até reforçando também a pergunta inicial do pastor, né? Qual que é o ponto, talvez, limite para que isso não se torne uma coisa doentia, problemática? Da admiração para projeção. Para projeção, e a idolatria, enfim. Eu entendo que justamente o ponto da virada é essa autopercepção que eu tenho de mim, né? Das minhas limitações, das minhas problemáticas, né? Então, eu entendo até que talvez como por uma questão cultural, a gente, de alguma maneira ou outra,
negligenciou olhar para todas as nossas características, boas e ruins. Então, que identidade que eu tenho? Bom, se eu não tenho identidade alguma, é como diz o ditado, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, se eu não sei que identidade tomar posse, eu vou tomar de qualquer uma que eu admire. Não é legal? E estão ganhando milhões às custas do vazio dos outros. Porque eu vejo assim, né? E eu não sou contra o influenciador que tem cuidado, que tem conteúdo, que valoriza, pode ser admirado, que melhora né? a vida. Mas, gente, nós estamos no Brasil e do Brasil para o mundo. Não adianta. É gente extremamente com uma vida equivocada, com uma vida vazia, sem um neurônio de conteúdo. E são milhões, não é um grupinho de fanáticos, são milhões que se projetam essa pessoa dizendo que tempo você está perdendo, que dinheiro você está perdendo, e essa pessoa está ganhando às custas da tua pobreza. Porque você está gastando dinheiro com essa pessoa, comprando de produtos, apostando coisas, e falo, gente, é tão triste, porque a pessoa já tem pouco. E ainda é tão sem a identidade que ela projeta o pouco que tem para alguém que está ficando multimilionário às custas desse o retorno são migalhas. É muito triste. O retorno é a pessoa fazer assim... É isso! Ou tirar uma foto. Nossa, ele sabe que eu existo. Isso aqui foi para milhões. É uma esmola, né? Beira o ridículo, né? Então, a idolatria, ela tem um aspecto afetivo. Olha isso. Que machuca a gente, né? Carente, né? Não é? Olha. É da ordem dos afetos, assim. A pessoa, ela investe em algo ou em alguém que não vai dar retorno. Não vai dar retorno. E aí eu entendo porque que Deus fala no mandamento. Ele proíbe a idolatria, ele fala, porque eu sou um Deus zeloso. Eu sou um Deus que, em bom português, um Deus ciumento, digamos, né? Porque eu sei que isso vai te fazer mal. Eu sei que você vai ser enganado. É ilusão isso aí. Então, Deus está querendo proteger a gente desse tipo de desgaste. Olha isso. Pastor, e fomos feitos para adoração, né? Eu lembro que minha mãe, ela fez eu decorar o Salmo 150, né? Que é o último salmo. E no final fala, todo ser que respire e louve ao Senhor. Nós fomos feitos para adorar ao Senhor. E apenas ao Senhor. Tanto que lá em Apocalipse a gente vai ver, né? A adoração, a canção dos santos, né? Então é louvai ao Senhor. Louvai o santo, santo, santo é o Senhor. Então nós somos feitos para isso. Essa é a nossa identidade. Nossa identidade é para adorar apenas ao Senhor. Quando não tem adoração ao Senhor, já é idolatria. Tudo que não é adoração ao Senhor já é idolatria. Se você não está adorando ao Senhor com a sua vida vira uma idolatria. Olha porque isso, você vai buscar tentar preencher o que só Deus ele pode preencher, que é a adoração dentro de você, né? E aí eu lembro, pastor, algo que a gente tem que pensar muito é tirar os altares, né, de adoração na nossa vida. Eu lembro da história de Gideão. Gideão, ele recebeu o chamado dele, e nisso que ele recebeu o chamado dele, Deus, ele falou com ele, toma um boi que pertence ao teu pai e derriba o altar de Baal. Tinha um altar de Baal lá. Então, quando o Senhor chamou Gideão, ele tinha que se desfazer de tudo que não era de Deus, o que era profano, o que era ruim, para conseguir cumprir com esse chamado. Todos nós somos chamados para adorar ao Senhor, para aderir algo ao reino de Deus. Se você não está aderindo nada com o reino de Deus, desculpa, você já está idolatrando outra coisa. Gente, que assunto bom. Todo reavivamento no Antigo Testamento é uma quebra de ídolos. Tinha quebra de altares. Sim, e quebra de ídolos. É uma condição sine qua non. Não tem como. O altar do Senhor depois era levantado, né? Em cima ainda. E veja, hoje nós não temos os altares de pedra ou de Baal, mas temos vários altares de Baal. Temos. Então, gente, fica aqui. Temos que já começar a caminhar para nossa conclusão. Tem muita gente com altar. É maçã sem maçã. Parece, mas não é, né? Então aqui, vamos fazer nossa fotinho ali com a equipe da produção. A gente sempre guarda no coração nossos convidados. Então, aí... Obrigado, Jaque. A surpresa para os novatos é que essa caneca é um presente para vocês. Opa. Vocês vão ganhar uma outra lá bonitinha, numa caixinha especial. A Lara já era ganhou pra ter 6, 10, né? Então não vai ter mais. Eu quero terminar com... Terminar não, a gente tem um tempinho ainda, mas queria que vocês falassem agora numa orientação de 3 perguntinhas rápidas, tá? É o que bom, que pena e que tal. Tá? Que bom sobre idolatria, o que de repente, que bom que você carrega dessa conversa. O que pena? Aí é o
o alerta final de vocês. E o que tal, olhando para a câmera, é um convite, um pedido, uma orientação, uma sugestão ao nosso internauta, que realmente esse assunto tem pano para manga, né, produção? Estou sentindo que eu estou cortando antes da hora, porque idolatria falta um universo, desde as idolatrias de relacionamentos, a idolatria dos tempos modernos, dos investidores para os idólatras. Então, é um universo. Começamos. Acho que não tínhamos tido ainda essa discussão sobre idolatria, agradeço vocês, mas certamente teremos a continuação dela em algum outro momento, porque hoje é muito presente entre nós e disfarçado. É tão presente quanto disfarçado e muitos não percebem que estão idolatrando. Né? E temos o episódio do Universo Geek, que falamos bastante sobre. Isso, sobre superstições, exatamente. também falamos sobre. Então aí, galera, pra que vai assistir o Inverso, né? Assistam esses dois episódios obrigado. Também, porque são complementos. É isso aí. Vamos lá, começando com você então, Lara, então para nossos dois novatos, o que bom, o que pena e o que tal. Que bom que nós tivemos a oportunidade de falar sobre isso, principalmente para os jovens, né, dessa geração agora, para que eles saibam que adorar é somente ao Senhor. Então, que bom que a gente teve esse assunto. Que pena que muitos vão fechar os ouvidos, tampar os olhos e vão querer satisfazer mais os desejos de si. Que pena que você mude essa sua percepção. E que tal fazer um apelo bem importante? Que tal você que sabe que está preso a alguma coisa, está adorando alguma coisa, por favor, se desfaça disso. Entregue ao Senhor, coloque no altar do Senhor esse seu pedido para que Ele possa te ajudar a mudar isso e Ele vai te ajudar. Dê seu like, mas não dê seu coração, né? É isso aí. Por favor, gente, dá like, não tem problema, viu? Não tô sendo contra aqui você curtir, você seguir alguma pessoa pelo carisma, pela alegria, sei lá, a gente admira as pessoas, mas o like é uma coisa. Agora, dá o coração, a sua vida, a sua família, a sua estrutura por alguém que nem sabe que você existe. Fique esperto, né? Bruno, e aí? Que bom, que pena, que tal? Que bom realmente que a gente fala a respeito, né? Que bom que a gente pode esclarecer, né, essa questão tão sutil, né? Com certeza. Tão ali disfarçada, como você também mencionou, né? Que bom que a gente pode esclarecer e ter essa oportunidade aqui. Inclusive, obrigado mais uma vez, viu, pastor? Obrigado. Que bom, que pena, né? Que pena que quando a gente fala disso, a gente vê, acho que eu mencionei no início aqui da nossa conversa, né? Que pena que muitas vidas são vividas por migalhas embaixo da mesa. Ixi, forte. Não é nem migalha que seja em cima da mesa, não é nem isso. É que pena que tem muita gente comendo da migalha no chão, né? Comendo das migalhas do chão. Que tal cear à mesa, né? Que legal. Que tal comer e desfrutar de uma ceia plena, né? Que tal cear do verdadeiro pão, né? A mesa posta, do banquete, né? Acho que esse é um... Obrigado, Bruno. Esse é um bom... Forte, boa que colocação. Bom, que bom que nós somos criados assim, né? Seres voltados para a adoração, seres litúrgicos, né? O ser humano, ele tem isso já na sua programação original, ele sai de fábrica assim, né? E que bom também que a gente não encontra satisfação plena em qualquer outra pessoa ou coisa que não seja o Senhor. Isso é bom. Então, essa angústia que a gente sente é bom. É sinal de que há uma procura a se fazer, né? A gente tem solução para isso. Agora, que bom, que pena, né? Que pena que a gente insista, concordo contigo, com você também, insista em procurar em cisternas rotas, né? Cisternas que você está enchendo um balde cheio de furos, né? Ele não vai encher. E é uma pena. Por quê? Porque a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse oferece essa satisfação plena. Né? O tempo todo Deus está apelando para a gente. E com relação à idolatria, o tempo todo a Bíblia fala, os ídolos não são nada. Eles não vão fazer o que... de pedra, madeira. Exato, né? O Salmo 115, a gente esqueceu de ler aqui. O Salmo 115 fala, tem olhos, mas não vê, em boca, mas não fala. Ou seja, eles são insensíveis, eles não estão nem aí para você. Não estão nem aí para você. E tem um verso que piora a situação, fala assim, tornem-se semelhantes a eles,
os que os fabricam, né? Os que os fazem. Então, o adorador do ídolo, ele se torna insensível, ele perde a sua dignidade humana, né? E que tal a gente buscar a satisfação naquilo que satisfaz? Então, eu acho que, só para encerrar, eu procurei aqui no livro de Marcos 12, o grande mandamento. Para mim, como a idolatria da ordem dos afetos, você não, como diz o pastor Jonas Madureira, ele fala assim, você não destrói um ídolo tentando amar menos o ídolo. Você está colocando esforço no lugar errado. Olha. Você se esforçar para amar menos alguma coisa ou alguém. Na ordem dos afetos, você precisa substituir aquilo. Então, qual que é o maior mandamento de acordo com Jesus em Marcos 12? É você amar. Ele fala assim, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, no versículo 29, e no versículo 30 ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, entendimento e de toda a tua força. Jesus falou. É curioso que há um mandamento para amar a Deus com todo o seu ser. A vida cristã, ela começa com um sim, e às vezes a gente gasta muito tempo com os nãos. Sem o sim. Quando eu disse sim para minha esposa lá no altar, dentro desse sim, vários nãos estavam embutidos, concordam comigo? Claro. Mas eu não preciso focar no não. Sem esse sim, esses nãos, eles não são de verdade. Então, eu acho que em vez de agora você se preocupar em queimar, tirar da gaveta, jogar fora e tal... Veja, você pode se livrar de todos esses ídolos. Se você não erguer o altar do Senhor, nada vai acontecer. Vai entrar outra coisa. Eu acho que tal a gente amar ao Senhor? A gente precisa radicalmente voltar a amar a Jesus com toda a nossa força, todo o nosso ser. Isaac, Bruno, Clara, obrigado. Obrigado. A gente sempre termina muitas vezes para cima, mas hoje eu queria terminar com uma reflexão com você. E eu acho que a gente vai ter que falar um pouquinho duro para você lembrar disso. Se você ficou até agora no inverso, observa o que é que você está fazendo. Frase forte que foi dita aqui. Às vezes, quem você está mais admirando, que deixa de ser admiração para virar idolatria, não está nem aí para você. Às vezes idolatramos um crítico. Não está nem aí para você. O bullying, não estão nem aí para você. E você acha que isso vai depender da tua vida. Ou realmente, no mundo das celebridades, repito, não sou contra o like que você tem, a curtida que você dá. Mas, por favor, está na hora de você cuidar de você, valorizar você, a tua identidade com Deus. Então, se você está projetando tudo que você tem sobre o nada de alguém, não sabe nem que você existe. E você fica tornando essa pessoa ou esse mito o ser da sua vida. Por favor, a gente quer gente saudável, né? Gente com emoções saudáveis. Quando você gastar menos tempo naquela fileira dos fanáticos do show, para você talvez admirar. Tudo bem, eu gosto, é um talento musical. Admiro. Quero até fazer um selfie, tudo bem. Mas para de jogar tua vida, tua família, tua estrutura, tua eternidade sobre quem nem tá aí para você. E Deus está, né? Então, obrigado a vocês. Obrigado mesmo. Que esse seja um episódio para ficar marcado no nosso coração e no inverso. E com sims, né? Com sims. Não vamos terminar. Tem que estragar tudo, tem que quebrar, rasgar tudo. Sims. São muito mais sims do que não. O evangelho começa com sim. Então, só que é o evangelho. É a adoração a Deus. Ele que nos fez a imagem dele. Então, brigadão por vocês. A gente se encontra no próximo inverso. Então você curte, compartilha, comenta, pode questionar, pode argumentar. A gente está aqui para estar mais perto de você. E a gente se encontra, tá bom? No próximo inverso. Tchau, tchau, gente.